Olá! Recentemente, diferentes casos mostram que a população negra, seja no Brasil ou em outros países, ainda sofre com o racismo e a discriminação. Esses atos têm chocado a sociedade. Aqui no país, a legislação prevê o racismo como um crime inafiançável. Como enfrentar essas atitudes que mostram um retrocesso nas relações sociais? Para falar sobre esse tema, eu recebo a professora Rinísia Cristina Garcia, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, e Felipe Freitas, coordenador do Plano Juventude Viva da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Antes de iniciar o debate de hoje, vamos acompanhar uma matéria produzida pela equipe da TV Justiça. Essas imagens feitas por celular em um salão de beleza em Brasília mostram a atitude racista de uma cliente. Tássia trabalha como manicure há 3 anos e não entende por que foi ofendida. Eu me senti magoada porque ela pediu para me sair da frente dela, que a minha presença estava incomodando ela, para me retirar, que ela não tinha que estar me olhando e nem eu olhando para ela. E que ela não ia me pedir desculpa porque que gente dessa raça insistia em falar com ela, dessa raça ruim. A dona do salão tentou resolver o problema ali mesmo, fazendo com que a agressora se desculpasse. Mas, como não quis acordo, a servidora pública foi levada pela polícia. Eu perguntei para ela, você sabia que racismo dá prisão? Ela falou, não mesmo. Eu falei, dá sim. Se você não pedir desculpa para a moça, você pode sair daqui presa. A cliente foi presa em flagrante por crime de racismo e trazida aqui para a primeira delegacia de polícia, onde foi registrada a ocorrência. No entanto, ficou presa menos de 24 horas. Ela conseguiu a liberdade provisória porque, mesmo que o crime seja inafiançável, não há obrigatoriedade de mantê-la presa antes da condenação definitiva, já que preencheu os requisitos legais para a liberação. Mas, se a acusada descumprir as determinações da Justiça, pode ser presa novamente. A liberação foi concedida na condição de que a acusada deve se apresentar uma vez por mês à Justiça para informar sobre o seu paradeiro e atividades desenvolvidas. Além disso, ela não pode se ausentar de sua residência por mais de 8 dias sem comunicar à Justiça, entre outras imposições. A agressora é servidora pública da Companhia Energética de Brasília e responde a mais de uma sindicância no órgão. Uma delas é por atitudes racistas. Em nota, a SEB informou que também está analisando quais medidas administrativas serão tomadas em relação à denúncia de discriminação racial contra a manicure. Para Tássia, as cenas vividas serão difíceis de esquecer. Sempre quando eu lembro, eu choro. Porque eu fico muito triste do jeito que ela falou comigo. Eu me senti muito rejeitada. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no fórum. Eu vou começar conversando com o Felipe Freitas. Felipe, a gente percebe, né, que a população ainda tem certas dúvidas com relação ao crime de racismo. De que forma que fica caracterizado esse crime? Bem, o racismo ele é fundamentalmente uma ideologia, um modelo segundo o qual a gente hierarquiza grupos sociais pelas suas características físicas diferentes, no caso, pelas suas características raciais. O crime de racismo é quando, em função dessas características, um determinado grupo é ofendido ou impedido de exercitar determinado direito, o que é diferente da injúria racial, que é quando uma pessoa, especificamente, não toda a coletividade, mas individualmente, uma pessoa, ela é impedida de exercitar algum direito, de frequentar um espaço público, de ser promovida na sua atividade profissional, em decorrência da discriminação racial, em decorrência do resultado do preconceito racial e dos estigmas que circulam na sociedade sobre as pessoas negras. Quando, em relação a um indivíduo, um caso de injúria racial, e quando caracterizado em relação a toda uma coletividade, um caso de racismo, que é o crime que está lá instituído pela Constituição Federal como imprescritível e inafiançável. Professora Rinísia, e isso vem acontecendo no Brasil há muito tempo. Muito tempo, né? No campo do ensino de história, nós temos vários relatos e vários estudos que vão fazendo a análise de como esse racismo está presente no livro didático,
na mídia, na literatura, né, e no cotidiano, e estudos cada vez mais, da década de 70 em diante principalmente, estudos têm sido feitos e revelando como que esse racismo opera. Né? E diante desses vários elementos que todo cidadão brasileiro é interpelado por eles, de uma forma ou de outra, então é preciso que nós tenhamos outros referenciais possíveis e que as pessoas comecem a identificar nas suas atitudes de que forma ela também corrobora para que essa sociedade seja racista nesse formato em que ele está, díspare, diverso e, mais do que isso, ele é efetivo. Né? Então, ele é efetivo. Recentemente, nós tivemos vários casos que revelaram a questão do Daniel Alves, né? Que foi o racismo do futebol, e eu fui assim, convidada a falar sobre isso em várias instâncias. E quando eu coloquei que nós todos somos racistas de alguma maneira, as pessoas ficaram muito chocadas em relação a isso. Esse foi um caso que foi divulgado em todo mundo, né? Até porque aconteceu lá na Espanha, né, com um jogador brasileiro, que atiraram uma banana quando ele estava no campo, né, ia bater um escanteio, e ele acabou comendo essa banana. Não é a primeira vez que ocorre, principalmente nos estádios, né, professora? Isso demonstra o quê? Como você mesmo disse, a reação do Daniel Alves, ela foi extremamente inteligente e rápida no sentido, eu vou comer essa banana, eu preciso jogar o meu futebol. E a fala é um pouco esta, né? Nós temos pessoas negras no Brasil comido várias bananas, né? Entre aspas. Ou seja, é um livro didático que aciona essas brincadeiras, entre aspas, dentro da sala de aula e que o professor não sabe como intervir em relação a isso. Novelas que também colocam o negro numa situação pejorativa, estereotipada por vários anos e por várias décadas, e não tem muita consciência disso. É preciso que a sociedade compreenda que essa situação do racismo que aconteceu com o Daniel Alves e com o Arouca em algum momento, e o Tinga, né? Também, o Tinga também. Um jogo no Peru. Só que o Tinga reagiu, e até uma outra revista também de grande audiência, colocou que o Tinga reagiu de uma forma muito emotiva. Obviamente que sim. É porque foram formas diferentes, né? No Tinga, toda vez que ele tocava na bola, os torcedores de um time do Peru faziam gestos de macaco. Eu não sei se foram formas diferentes, Thiago. Acho que essa que é a grande questão. Foi forma diferente, entre aspas, porque, na verdade, o motivo, a causa histórica é a mesma. É como as pessoas introjetam uma determinada visão sobre a população negra. Eu acho que esse que é o principal foco que nós precisamos, no Brasil, tomarmos consciência. Acho que a gente já está um passo à frente, né? Como o Felipe acabou de falar, o crime de racismo, você tem mecanismos legais a ser acionados e você fazer cumprir os rigores da lei. A questão é como esse racismo que opera no cotidiano de todos nós, negros e não negros. É esse tipo de consciência racial que a população brasileira não tem. A sociedade brasileira precisa entender de que forma ela coloca essas pessoas negras numa condição inferiorizada. E de que forma todos esses instrumentos da mídia, dos livros didáticos, eles estão corroborando para pavimentar o racismo no Brasil. Felipe, a gente acabou tocando aqui já nessa questão do racismo no esporte, né, que tem ocorrido muito aqui no Brasil e fora do Brasil vem ocorrendo há muitos anos. A gente sabe que as pessoas, né, elas têm formas de ser punidas pela lei. Mas nessa questão esportiva, de que forma poderia ser combatido o racismo? Olha, sem sombra de dúvida, também no esporte a gente tem mecanismos, esses do direito penal, aos quais eu me referi, eles valem nos estádios, eles valem em relação aos torcedores, aos próprios jogadores entre si, às direções das confederações, das federações de futebol com relação aos esportistas também, ou seja, também no esporte o direito penal ele é um instrumento para que a gente reafirme que essa é uma conduta criminalizada na sociedade brasileira e que precisa efetivamente a gente garantir que essa legislação seja aplicada. Ou seja, cabem punições individualizadas e também para os clubes. Também. No caso dos clubes, a gente tem um desafio, eu acho, de que os clubes sejam mais corajosos na construção de mecanismos que sejam, primeiro, de campanha, de sensibilização, de conscientização, mas também
que os clubes assumam, junto aos seus torcedores, mecanismos que consigam conter isso, né? A gente já tem uma legislação consistente nesse sentido, mas é importante que as direções esportivas, que as direções do futebol manifestem o seu compromisso com relação a esse tema. Porque, não, claro, como nós estamos num contexto de grandes eventos esportivos no Brasil, vale a pena pensar sobre o racismo no esporte. Mas nós temos o desafio de falar do racismo cotidiano na sociedade brasileira. Num certo sentido, esses casos recentes de discriminação racial nos estádios de futebol, pela importância que o futebol tem na cultura nacional, ajudam a visibilizar um problema que vem sendo denunciado ao longo dos anos pelo movimento negro, que é isso que a professora Renízia coloca, que são as representações negativas sobre as pessoas negras. Ou seja, as piadinhas são difundidas na sociedade, através das piadinhas, através do livro didático, através dos programas de televisão, através das várias formas pelas quais se difunde uma noção de humanidade onde as pessoas negras não estão incorporadas. E a gente perde com isso a possibilidade de pensar a diversidade e a democracia no país. Porque, efetivamente, enquanto nós não tivermos o reconhecimento da diversidade nacional e da pluralidade de grupos que compõem esse país e garantir os direitos iguais a esses segmentos populacionais, a gente efetivamente não vai poder falar de uma sociedade democrática, porque nós não estaremos numa sociedade plenamente democrática. A gente reconhece que existem avanços importantes ao longo dos últimos anos. A legislação é um campo no qual a gente tem avançado significativamente, não só de modo repressivo, mas também de modo proativo, de modo afirmativo, através das variadas políticas, como reserva de vagas para negros nas universidades e nos serviços, concurso público, que é o que está sendo debatido. No Estatuto da Igualdade Racial existem uma série de mecanismos que são previstos no sentido de indicar a forma pela qual as políticas públicas devem valorizar essa diversidade, mas a gente tem um desafio que está colocado na sociedade brasileira, que é o desafio de intervir nas consequências também dessas representações negativas. Nós estamos falando aqui da maioria da população brasileira, nós não estamos tratando... Você tocou em temas importantes como a questão dos concursos públicos, da reserva de vagas em universidades e também do contexto em grandes eventos como agora na Copa do Mundo. O tema é muito rico, a gente vai fazer uma rápida pausa agora no fórum e logo depois do intervalo a gente continua conversando sobre racismo. O fórum está de volta, hoje estamos falando sobre o crime de racismo contra os negros. Professora Renízia, qual que é a importância das cotas nas universidades e também esse sistema de reserva de vagas em concursos, né, públicos? Que tipo de importância tem esse tipo de política pública? Bom, na verdade, na nossa conversa aqui, nós estamos vendo que existem várias ações concomitantes que estão acontecendo no Brasil para que nós possamos tentar minimizar esses impactos do racismo na vida da população negra, né? O Felipe falou vários deles, principalmente no âmbito jurídico. E um deles é a política de cotas nas universidades federais, que elas têm exatamente essa perspectiva, Tiago, de atuar paralelamente a essa formação de professores que já está acontecendo, não como nós gostaríamos, mas tem acontecido. É preciso que nós tenhamos, de fato, pessoas negras para além de algumas exceções, que as pessoas sempre recorrem, né? As pessoas sempre falavam, pessoa negra, tem o Pelé, tem a Glória Maria, aí normalmente, falando de jogadores de futebol, mas principalmente esses que estavam vinculados à mídia. É muito importante que nós sejamos mais do que uma exceção, porque quer queiramos, quer não, nós representamos 50% da população brasileira hoje se autodeclara pretos ou pardos, leia-se negros. Então, as políticas afirmativas e a participação nas universidades, mesmo para que nós tenhamos mais gestores negros, para que nós tenhamos mais representação nos ministérios, como procuradores, como professores universitários. E no serviço público também atende uma perspectiva que o Felipe também já levantou aqui, que é a questão da reparação histórica. Porque quer queira, quer não, essa situação de desigualdade visível, porque a questão racial não tem como você... exclusão ao longo da formação da vida, né? Exatamente. Então, acaba que você tem hoje, reconhecidamente nos indicadores, a população negra em relação à população branca, ela tem 2 anos e meio de estudo a menos.
E isso tem a ver com a própria atitude do Estado brasileiro, do Brasil Império, desde o Brasil Colônia, mas efetivamente no Brasil Império, quando começa uma legislação que impediu a presença da população negra nos bancos escolares. Ou seja, a partir do momento que você impede a presença de escravos, ou depois, se houver escola pública, para essa população negra, você está dizendo que são 100% de uma população branca. Então, hoje, essas políticas afirmativas que o Felipe bem elencou, elas têm esse objetivo de, assim, de uma forma mais rápida e efetiva, atuar no âmbito da reparação e que mais pessoas negras estejam na pós-graduação, sejam doutores nas universidades, para que eu possa falar para os meninos que estão envolvidos em processos criminais que eles podem ser outra coisa, que ele pode ter outros referenciais de população negra. E, Felipe, agora a gente está durante a Copa, né? Que tipo de importância que tem trabalhar essa questão racial em um grande evento como esse que acaba levando essa mensagem para todo o planeta? Sem sombra de dúvidas, a gente reconhece a Copa como uma oportunidade política de reafirmação do esforço da população negra na sua própria emancipação e da sociedade brasileira como um todo, no sentido de superar os problemas do racismo. Então, a Copa ela pode ser uma oportunidade de discutirmos esse tema com um holofote internacional mais voltado para o nosso país. No entanto, a gente tem também o esforço de não, ao mesmo tempo que a gente reconhece a importância de criar mecanismos específicos para esse período da Copa, não mediatizar e achar que o racismo ele é um problema da Copa do Mundo, um problema que está manifestado apenas nos estádios de futebol, ainda que a questão dos estádios de futebol nos preocupe bastante. A gente está preocupado em perceber a dimensão estruturante e permanente desse problema na sociedade brasileira, para que a gente não caia numa certa cilada, eu poderia dizer assim, de olhar só para um episódio, para um conjunto de episódios e não olhar para a complexidade, a extensão e a profundidade desse fenômeno no nosso país. Para o caso específico da Copa do Mundo, nós da CEPI temos trabalhado com a nossa ouvidoria, né? A CEPI, que é um ministério que no governo federal já há 10 anos atua articulando as políticas relacionadas ao enfrentamento ao racismo e à promoção da igualdade racial. Então, a nossa ouvidoria, que pode ser acessada através do nosso site, através dos nossos telefones que estão lá disponibilizados, ela encaminha essas denúncias de racismo, então ela vai funcionar especificamente no caso dos grandes eventos. É importante falar o telefone também. O telefone da gente é o 2025 3000 61, e o site é o www.cepir.gov.br. Então, nesses dois mecanismos, é possível acessar, fazer denúncias, e essas denúncias elas são encaminhadas para os órgãos competentes, porque a CEPIR não tem, efetivamente, não deveria ter, de fato, não é essa sua natureza, a função judicial, a função da prestação jurisdicional. É bom ressaltar que, por esses dois meios de informação, no ano passado, a CEPIR recebeu 425 denúncias. Exato, que é efetivamente um número muito pequeno, a gente sabe, para o universo do país. E essas denúncias elas são das mais variadas. Essas denúncias são desde pessoas que denunciam um atendimento diferenciado no sistema de saúde, crianças que reclamam nas escolas por um atendimento diferenciado, que são vítimas, né, de uma discriminação no espaço escolar, até casos de violência policial, alguns, inclusive, com mortes, nas quais há suspeita de que os estereótipos negativos sobre as pessoas negras, as representações negativas sobre as pessoas negras, foi o que justificou foi o que motivou aquele crime. Então, a gente tem uma multiplicidade aí de elementos que, na sociedade, demonstram racismo. Ele não é um fenômeno que causa só desigualdade no acesso a direitos, ele causa sofrimento, porque ele interdita trajetórias, é disso que a gente está falando, de um fenômeno que interdita trajetórias das pessoas na sua vivência, na sua experiência de comunidade, de sociedade. Então, é sob esse ponto de vista que eu acho que a gente precisa olhar para a complexidade desse fenômeno. Então, geralmente, em fenômenos como o racismo, o direito pode muito, mas não pode tudo. Porque, efetivamente, a lei ela vai ter uma limitação para interferir numa complexidade como essa. Ela é fundamental, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Ou seja, a gente precisa deslocar outros mecanismos na sociedade que podem até ser provocados pela lei, como, por exemplo, a lei que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas,
ela é uma lei que desloca, que cria uma obrigatoriedade, que deslancha um processo na sociedade que pode produzir uma alteração cultural significativa. Mas a lei sozinha, ela não tem o poder. Ou seja, o Felipe está dizendo que a lei inibe, mas ela não altera o comportamento, né, professor? O que fazer para efetivamente alterar o comportamento de uma sociedade como um todo? Na verdade, ela não inibe, ela suscita que nós possamos trabalhar na universidade, porque se não houvesse essa lei, nem os pares das universidades estariam tendo a dimensão do racismo. Então, assim, o aparato legal ele é muito importante para que nós possamos trabalhar com a questão racial. Então, assim, nós temos vários casos no Brasil que são do conhecimento do grande público e outros que não, tá? O mais importante é entender de que forma nós somos, na sociedade brasileira, responsáveis por essa sociedade racista que aqui está. Eu acho que a gente já tem realmente que dar um passo à frente. Não é mais apontar, igual 95, que a Folha de São Paulo fez um estudo que identificou mais de 205 nomes pejorativos em referência à população, marrom bombom, assim, terminologias que pareciam carinhosas, mas que, na verdade, quando eles foram abrir o leque, foram vendo outras formas de manifestação desse racismo. E que nós entendamos que, assim, as brincadeiras, elas têm um cunho racial muito forte, entendeu? E que isso opera no real. Essas brincadeiras, elas sempre acabam tendo um cunho racista ou elas podem ser encaradas de outra forma? Como que vocês veem isso? Discriminar. O que é discriminar? É separar. Se você discrimina pelo tom de pele, se você coloca, e pelas características fisionômicas da pessoa, macaco, beiçudo, cabelo duro, e se você está dando uma aula de história, você está trabalhando com a escravidão, e você tem aquelas imagens também da população negra referendando aquela condição de miserabilidade, ponto final. Porque no Brasil as pessoas não têm conhecimento de outras formas de luta negra, do movimento negro. Não estou falando do movimento negro unificado de 78, não. Eu estou falando de várias lutas da população negra que é desconhecida dos livros de história. E isso não se fala. Então, naquele momento já começa toda uma piadinha, uma brincadeira que vai se direcionar não para a criança branca, mas para a criança negra. Então, isso aí é uma brincadeira? Na perspectiva de quem está fazendo, pode até ser, mas não, de quem está recebendo, nunca foi brincadeira. Então, é alguma coisa que empodera. Eu acho que essa é uma questão importante do que a professora Renízia coloca. Efetivamente, a brincadeira, aquilo que se chama de brincadeira e que a gente precisa reconhecer como racismo, né, que a gente chama de vários nomes, mas a gente tem dificuldade de reconhecer isso como racismo. É um tipo de fenômeno que é também para manter privilégios numa sociedade. Porque uma sociedade de desigualdades, ela não se faz só com desvantagens para uns. Ela se faz com desvantagens para uns, mas privilégios para outros. Todos nós somos racistas. E hoje, em cursos na Universidade de Brasília, que nós já estamos com 4 semestres, alunos brancos e não negros, e eu falo para eles, hoje nós falamos, você é racista, por exemplo, conversando com você, eles já conseguem compreender historicamente de que lugar nós estamos falando sem se sentirem ofendidos. Então, acho que a gente já tem que dar um salto à frente na sociedade brasileira e tentarmos mesmo compreender de que forma nós estamos materializando a sociedade racista que aqui está. O programa está quase terminando, de forma rápida. De que forma, então, os negros podem lidar com essa questão de forma a enfrentar esse racismo? Muitos negros nem sabem. Assim, esse fenômeno da invisibilidade, pasmem, não diz respeito apenas à população branca. Às vezes a população negra também não tem consciência, ou melhor, ela sofre todos os impactos, mas ela não consegue fazer a leitura disso, posto que ela também não tem acesso a uma educação de qualidade. Então é gravíssima essa situação. Uma forma, eu acho que a educação, o aparato legal, cumpra-se. Racismo, crime inafiançável, injúria racial, rigores da lei. E a educação é de todos nós, ela está para além da universidade, ela está para além da escola e ela tem que atingir a todos com muita qualidade. Uma pessoa que ela é discriminada, ela efetivamente tem que procurar uma delegacia e as delegacias têm a obrigação de atender. Às vezes é possível que haja, infelizmente ainda, que não haja preparação suficiente daquele profissional. Nessa hipótese, é possível recorrer a outros órgãos do sistema de justiça, o Ministério Público, a Defensoria, que certamente vão poder, ou as ouvidorias, no caso da ouvidoria da CEPI, ou das ouvidorias estaduais, no caso dos estados que existem, e aí, certamente, esses órgãos vão ajudar a acionar. Mas, como a professora Renízia colocou, eu acho também que as pessoas negras já estão fazendo isso, num certo sentido, ao mesmo tempo em que tem dificuldade ainda de perceber, as pessoas negras também
têm reinventado formas de resistência ao longo da história e seguem fazendo isso, e é isso que permite a gente estar aqui fazendo política pública e debatendo isso aqui. O fórum de hoje está chegando ao fim. Eu conversei com a professora Renízia Cristina Garcia, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, e Felipe Freitas, coordenador do Plano Juventude Viva da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Você pode rever este programa na página da TV Justiça. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa. O nosso e-mail é o fórum@stf.jus.br. Até a próxima semana em mais uma edição do Fórum. Até logo!